E vamos agora para essa última questão, que é mais fácil do que parece. 2021/2 da UFO, o total de óbitos causados pelo coronavírus SARS-CoV-2 no Brasil no período de 20 de abril a 10 de maio de 2020 pode ser aproximado por uma função exponencial y igual a f de x, conforme ilustra a figura abaixo. Aqui ele dá a cara geral dela. Ela vai ser a azão, que multiplica E, que é o número de Neper, o número natural, elevado a B vezes x. Para quem não lembra, esse E é aquele valor que se você coloca na base do logaritmo, ele vira o ln, que é o logaritmo natural. O E é um valor constante, que eu nunca lembro de cor o valor. Estilo π. O π não é uma letra que equivale a um número irracional, 3, 14, 15 e por aí vai, 3, o E é a mesma coisa, só que é outro valor. Dado que A é maior que 1, que é esse azão aqui, e o ln de y denota o logaritmo natural de y, né, que é o log na base E, assinale a alternativa que representa o gráfico da função composta g de x é igual a ln de f de x. Então, parecia uma questão mais complicada, mas no fundo eu vou ter que trabalhar com log. Tá? Então, assim, ele quer que eu encontre qual dessas representa o gráfico da g de x. Eu tenho que reescrever a g de x, né, para ficar mais fácil de ver. Que alguns podem pensar que ela tem que ter cara de função logarítmica. Tem que ter muito cuidado. Né? Ela é ln de uma outra função. Quando você faz a composição, ela pode virar um outro tipo de gráfico. Não é o gráfico clássico do logaritmo. Observe que o ln de f de x vai ser o ln disso aqui, azão vezes E elevado a b vezes x. Vou ajeitar aqui. Faltou. Aqui. O que eu preciso lembrar aqui de propriedades de logaritmos? Basicamente aqui eu vou usar duas, são das mais usadas, que o log do produto de A vezes B vira a soma de logs, vira o log de A mais o log de B. Tá? Aqui pode ser qualquer base, contanto que mantém aqui. A outra coisa que eu vou usar é que o log de A elevado a B, vou precisar disso aqui na verdade, não vou aproveitar. Você passa multiplicando aqui na base C, então fica B vezes o log de A na base C. E a outra propriedade é que se eu tenho logaritmando igual a base, dá sempre 1. Juntando todos, eu posso ter uma outra propriedade, eu acho mais uma consequência, de A elevado a B na base A, quando a base do logaritmando, a base do logaritmo foi igual à base do logaritmando, vai dar sempre o B. Mas por quê? Isso aqui mesmo, eu não preciso decorar esse. Basta lembrar que o log está sempre te perguntando qual o número que se deve elevar a sua base para que ela se torne o logaritmando. Né? É meio informal. Né? Então, se eu tenho aqui log de A na base B, vou colocar aqui, se eu tenho log de A na base B, ele está te perguntando assim, fulana, qual é o número que eu elevo a base para que ele vire o logaritmando? Qual o número que eu ponho aqui no expoente daqui de baixo para que ele fique igual ao de cima? É isso que o log te pergunta. Tá? Então vamos lá. Aplicando aqui, eu vou ter que g de x, como é o log, isso aqui é um log, ln é o mesmo que? Lembrando que ln é a mesma coisa que log de alguma coisa na base E. Né? É log na base ln, é o mesmo que log na base E. Tá? Então vai ficar, como é log do produto, eu vou escrever como ln
de A mais ln de E elevado a bx. Beleza? Agora observe que aqui é ln de A. Vou só escrever aqui, ó, isso aqui é o mesmo que log na base E de E elevado a bx. ln é log na base E. Então, como eu disse, ó, eu posso ou pensar nessa propriedade, quando esse é igual a esse, dar o expoente, e responder que dá bx. Ou eu posso pensar assim, qual é o valor que eu elevo a E para que ele vire E elevado a bx? É bx, né? Então, o que eu quero dizer é que o g de x vai ficar ln de A mais bx, tá? Porque log de E elevado a bx na base E, que é o ln, dá bx. Então, agora, aqui que é a parte que tem que ter uma visão bastante prática. Presta atenção. Eu sei quanto é ln de A? Não. Mas ele varia? Não. A é um valor constante maior que 1. Tá? Então, não sei quanto é o logaritmo de A. Se A, por exemplo, for E, que é um número maior que 1, o ln de A vai dar 1. Se ele for E ao quadrado, vai dar 2. Se ele for E ao cubo, o A for E ao cubo, vai dar... Mas eu não sei quanto que é o A, mas ele não é um valor que fica variando com o tempo. A é um valor fixo, tipo 2, né? Como se aqui fosse 2 vezes E elevado a 3x. Né? O B e o A são valores constantes. Eles estão representados por uma letra, mas só quem varia aqui é o x, e consequentemente o f de x. O A, o E e o B são valores fixos. O que eu quero dizer para você é que ln de A, eu não sei quanto é, mas é um valor constante. Tá? Quem varia aqui é só o x. O x varia. O B também é um valor constante. O B também é um valor constante. Então, peraí, se eu for escrever isso num formato mais amigável, eu tenho uma constante, chamar ela de Azinho, vezes o x, somado com outro valor constante, Bzinho. Cuidado que esse Bzinho não é o mesmo que esse. Vou fazer diferente aqui, vamos chamar de outras letras para não confundir. Eu posso escrever isso aqui é um valor constante, vezes um valor que varia, digamos m vezes x, mais o ln de A, que é um valor fixo também, n. Peraí, agora olhando para cá, isso aqui tem cara de que tipo de função? Ax mais b ou mx mais n, que é expoente 1. Isso aqui, então essa função composta acaba virando uma função afim, ou seja, uma função de primeiro grau. Qual que é o gráfico de uma função em primeiro grau? Uma reta inclinada. Agora, aí você já elimina B e elimina C. Qual das duas é a certa? Uma que começa com aqui num x positivo, mas no y igual a 0. Né? Ou que começa no x igual a 0 com isso positivo. Basta substituir. Ó. Se eu troco aqui o x por 0, o g de x dá o próprio ln de A. Como A é maior que 1, ele vai ser um número entre 0 e 1. Né? Como é um número maior que 1, ln, ou seja, qual o número que é elevado a E vai dar um número maior que 1. Porque se for negativo, vai dar 1 sobre A, mas é positivo. Quando ele falou que A é maior que 1, significa que o ln de A é maior que 0. Tá? Por quê? Porque se esse número aqui for 1, se não fosse 1, seria 0. Qual o número que eu elevo a E para dar 1? Qual o número que eu elevo ao outro para que dê 1? É 0, né? Qualquer número elevado a 0 dá 1, não é isso? Se ele é maior que 0, se o A é maior que 1, é porque isso aqui é maior que 0. Portanto, a função, quando x é 0, tem que estar num valor positivo. Essa aqui, ó, se você prolongar, quando x for 0, ela vai dar um valor negativo. Não está fora. Ela é uma reta que começa o quê? De um valor n, que é o valor constante, que é o ln de A, positivo. Então, ela começa aqui e é uma reta crescente, porque eu estou supondo, na verdade, porque eu não tenho certeza aqui, mas o B, ele falou que é positivo. Porque se o B fosse negativo, daria
daria uma função decrescente. Mas não faz muito sentido se aqui é o crescimento do SARS-CoV-2, o B ser negativo. Porque se o B for negativo, ficaria 1 sobre E elevado a x, isso aqui ia ser uma função decrescente. E ele mostra aqui que a função é crescente, né? Os casos estavam aumentando. Por isso, o gráfico acaba sendo uma reta. Quem faz direto pensar, eu sei que o gráfico de log... Olha que interessante, né? Você aprende que o gráfico do logaritmo é algo assim, né? Se for a base maior que 1, ou o decrescente se for entre 0 e 1. Aí você fica achando que deve ser C ou B, por causa do formato, que bate mais com esse. Só que aqui é quando é log, isso aqui ó, é log de x, numa base A. E aqui não era, aqui aconteceu que quem estava dentro do log acabou que não era o x, era uma outra função, porque é uma função composta. Quem está dentro do log era o a vezes e elevado a bx. Então cuidado. Quando a função é composta, após a composição, ela pode adquirir um novo formato, se tornar uma função de outro tipo. Aqui a função logarítmica acabou virando uma função afim. Olha que legal. Interessante, né? Gabarito, então, é por isso D de dado.